Continuando com o assunto de química ambiental, nesta aula falaremos sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio está situada entre 15 e 35 km de altitude, na camada atmosférica denominada de estratosfera. Nessa faixa da atmosfera há grande presença de O3, o famoso ozônio. As moléculas de ozônio são capazes de absorver grande parte da radiação ultravioleta proveniente do Sol. O seu espectro de absorção coincide com as regiões do UVC e UVB, isto é, as moléculas de ozônio presentes na camada de ozônio são capazes de absorver a radiação ultravioleta C e B. E daí sua grande importância para nós, constituindo um escudo solar natural, uma vez que filtra os raios ultravioleta antes que possam atingir a superfície terrestre e causar danos aos seres humanos, como, por exemplo, câncer de pele. Então, vimos que a camada de ozônio ela é essencial para nós, nos protegendo da radiação ultravioleta, que, por outro lado, pode nos causar grandes problemas. Entretanto, a atividade humana vem ao longo dos anos reduzindo a concentração de ozônio na estratosfera. Isso se deve principalmente ao uso de substâncias como os CF6, os gases da classe dos clorofluorcarbonetos. Essas substâncias, ao serem liberadas na atmosfera, sofrem dissociação fotolítica, liberando átomos de cloro. Vamos ver como funciona melhor este mecanismo de destruição do ozônio. Por exemplo, o dicloro de fluorometano, o CFC12, sofre dissociação fotolítica, liberando um átomo de cloro, que é um radical livre. O átomo de cloro, por sua vez, reage com uma molécula de ozônio, formando o monóxido de cloro e o oxigênio molecular. Então, note que a molécula de ozônio foi destruída nesse processo pelo radical livre, o cloro. O monóxido de cloro reage com átomos de oxigênio que estão presentes na atmosfera, formando um átomo de cloro e oxigênio molecular. Então, note que, considerando essas duas reações, o monóxido de cloro ele é um intermediário de reação. Além disso, observe o poder de destruição dos CF6. O átomo cloro radical ele é regenerado. Nesse caso, ele serve como um catalisador. Ou seja, ele aparece aqui no início e na reação ele não é consumido, pois ele aparece no final. Então, observe que esse cloro ele pode novamente reagir com o ozônio, repetindo o processo. Então, como o radical ele é regenerado, ele pode reagir com outras moléculas de ozônio e destruir centenas de milhares de moléculas. Os clorofluorcarbonetos foram por muito tempo utilizados nas indústrias de refrigeração e ar-condicionado, e também como propelentes de aerossóis, como por exemplo, nos desodorantes que usamos diariamente. Atualmente, a legislação proíbe o uso de CF6 como propelentes de aerossóis e em sistemas de refrigeração, entre outras aplicações. Medidas como essa contribuíram bastante para a redução do buraco da camada de ozônio.